Bom, galera, o papo aqui hoje vai ser a respeito de uma questão meio controversa, que o pessoal falou pra caramba, falou que era muito difícil, que era a questão mais difícil até do vestibular do IME Objetivo, desde ano em que eu falo, que é 2020/2021, ou seja, a prova feita em 2020 para o ingresso em 2021. Vamos conferir, coloca os seus comentários aí abaixo do vídeo, se você estiver olhando pra gente na área aberta do site, é claro. Se for na área fechada, manda os seus comentários também, no Tira Dúvidas ou onde quer que seja, que eu quero saber se realmente achou essa questão a mais difícil da prova desse ano, ou se você não fez e tá vendo a resolução agora, você tá achando realmente ela desse nível todo que o pessoal tá falando? Vamos lá, primeira coisa aqui, a questão ela tinha um conteúdo meio que não esperado tanto, que era o chamado circuito RLC. A sigla RLC significa resistor, indutor, capacitor. O L, no caso, é de indutor. O indutor seria, mal e porcamente falando, uma bobina, um fio enrolado, lembra aquele solenoide, que vai justamente, por efeito eletromagnético, gerar uma DDP aqui. Lembra que existe toda aquela coisa de a lei de Faraday-Lenz, que quando você tem uma variação no campo, que ocasiona uma variação na corrente, que isso acaba dando origem a uma DDP induzida. É mais ou menos isso que justifica o aparecimento de uma DDP num objeto como esse, que é um fio enrolado, tá? E aí o que vai acontecer, gente? Você aqui, quando eu olhava para a questão, você achava que sem esse conhecimento não daria para resolver e marcar a opção correta. Mas dava, tá? Eu vou te mostrar, vou até falar das fórmulas do indutor, mas você vai perceber que se você fosse um cara esperto, você não precisaria saber nada disso para eliminar opções até ficar com uma só que era a correta, tá bom? Para isso, joga aí na tela a questão, gente. Jogando na tela a questão, vamos ler juntos aqui. Então foi a última questão da prova do IME. A 30ª questão tá assim. A caixa preta acima possui associação de um indutor, um capacitor e um resistor. Inicialmente a chave S está aberta e não há energia armazenada nos componentes. Em T igual a 0 a chave S é fechada. Em T tendendo a infinito, a corrente A vale 10 A e a tensão VI V1 é igual a 80 volts. Sabendo que a energia total armazenada nos campos magnético e eletrostático do circuito é 370 joules, a alternativa correta que apresenta a topologia e os valores dos componentes da caixa preta é... Volta então para mim, tá? Bom, galera, então olha só. Eu tenho o seguinte, existe uma caixa preta onde dentro dela o circuito que estará contido nela, é uma das opções da A, B, C, D ou E que eu vou desenhar ainda, tá? E aí aqui fora, conectado a X e Z, eu tenho 100 volts, ou seja, nesse espaço aqui em cada uma das opções é uma fonte de 100, e nesse espaço aqui à direita, entre Y e W, em cada uma dessas opções é um resistor de 8 ohms. Além disso, ele disse que quando eu fechar a chave começa aberta, mas quando eu fechar a chave, vão passar por aqui 10 A. Inclusive, gente, se eu tenho, como ele fala, 80 volts em cima desse resistor, divide, corrente é igual a U sobre R, em cima desse resistor aqui de 8 ohms, eu terei 10 A. Então a primeira coisa que eu tenho que verificar nas questões é se é realmente possível eu ter uma corrente entrando de 10 A aqui bem no início do circuito, e se eu tenho como ter 10 A passando por esse resistor lá na frente. Além disso, ele disse que a soma das energias acumuladas nos capacitor e indutor é igual a 370 joules. Ou seja, a energia acumulada pelo capacitor mais energia acumulada pelo indutor. Como que se dá a energia acumulada pelo indutor, gente? A energia do indutor é dado por 1/2 de Li². O I, no caso aqui, seria a corrente que está passando por ele, tá? E o L é essa medida chamada indutância, que está medida aqui em cima em cada uma das opções que ele me deu. Mas você vai ver que eu não preciso saber isso, tá? Mas só sendo um pouco conteudista, outra coisa importante no indutor qual é? A DDP dele é dado por menos L DI dt, tá? Bom, DI dt é a variação da corrente com o tempo. No caso estacionário, quando você fechou a chave e muito tempo depois, a circulação de corrente aqui dentro vai ser zero, tá? Perdão, vai ser zero. A variação da corrente com o tempo vai ser zero.
ela vai chegar a um valor estável. Ela vai chegar a um valor que não mais irá mudar. Foi mal, tá? E aí o que acontece aqui? Como você, no caso, tá vendo que a corrente não vai mais variar com o tempo, se isso aqui não varia com o tempo, isso aqui é zero. Se isso aqui é zero, amigo, a DDP no indutor, quando você tiver o tempo tendendo a infinito, que significa muito tempo depois de eu ter fechado a chave, vai ser zero. Então, esse fio enrolado aqui passa a ser tratado como um fio sem resistência, como um fio pelo qual a corrente passa direto, como um fio normal, tá? Como um fio esticado, um fio simples ali, como se não tivesse nada. E isso é importante, ok? Porém, um capacitor, a gente sabe que o capacitor, quando ele está completamente carregado, quando você fecha a chave muito tempo depois, quando você chega ao estacionário, o capacitor se comporta como se fosse o quê? Uma chave aberta. Não passa a corrente pelo trecho que o contém. E isso já vai matar a letra A e a letra B. Porque você tem que começar aqui, ó, ele está diretamente ligado à fonte de 100, por um lado, e do outro lado tem lá um resistor de 8 ohms, né? Mas nada adianta você analisar o resto e perder um tempão com isso se você não sacar de cara que a A e a B estão fora da jogada. Como é que vai passar a corrente por aqui? Ele não vai deixar. Só tem ele podendo permitir ou não a passagem da corrente. Mas se ele está carregado, ele não vai deixar isso acontecer. Então aqui, ó, tanto a A quanto a B já xoxei da questão, já estão fora da análise, tá bom? Agora eu vou olhar a letra C. A letra C, teoricamente, gente, o que vai acontecer? A DDP aqui é zero. É como se eu tivesse um fio, tá? Com DDP zero direto. Nesse momento, para analisar isso, é como se eu tivesse um fio simples, tá? Não tivesse nada ali. E se aqui, então, eu tenho 100 volts, você vai perceber que acaba que esse capacitor, ele vai estar com 100 volts direto em cima dele. Ele vai estar em paralelo com a fonte. Eu vou apagar aqui o desenho, tá, gente? Então, se ele vai estar em paralelo com a fonte, o que eu tenho que saber agora? Bom, primeira coisa, gente. Como é que a energia acumulada num capacitor, né? Que tem que verificar se a energia acumulada está dando realmente 370, tá? A corrente é a primeira coisa para eliminar opções. Mas a energia acumulada naquele capacitor dali vai ser 1/2 de CV2, vai ser 1/2 do C, que é 0,05, vezes a DDP 100 ao quadrado, ó. 100 vezes 0,05 dá 5. Tem outro 100 pelo qual não multipliquei ainda, dariam 250 joules. Não, por enquanto parece que tudo bem. Tá? Agora, por outro lado, gente, o que vai acontecer? A corrente de 10, ela vai entrar por aqui, porque o indutor não impede passagem nenhuma. O indutor tem DDP zero. O indutor é como se fosse, no caso, um curto, tá? Já o capacitor é como se fosse uma chave aberta. Então, você vai passar direto por aqui, vai fazer U igual a RI em cima desse resistor de 4 ohms, dando 40 volts. 4 vezes 10. Só que o que acontece? Eu tenho 100 volts em cima desse trecho. Mas os 100 volts em cima desse trecho podem também ser calculados pelo outro lado. Tipo, 100 volts daqui para cá, eu posso só olhar no que tem em cima do capacitor, mas posso também somar o que tem nesse cara mais nesse. E aí que você está vendo que não está batendo, que a soma vai dar 120. Teria que dar 100 volts, tá? Se eu tenho aqui 100 e aqui tem 40, aqui teria que dar 60, ou aqui teria que ter dado 20, né? Ou aqui seria 80, whatever. Não está batendo, tá? Então, fiz o cálculo da energia. Se eu ficasse na dependência da energia, que tem que ser um total de 370, isso me obrigaria a calcular a energia do indutor, que é 1/2 de RI ao quadrado, mas eu não precisei, porque aqui, por algo mais simples, já deu ruim, tá bom? Então a letra C também está de fora. Bom, apaguei aqui, tá, galera? E aí vamos analisar a letra E primeiro, que como eu falei, a letra D é a resposta correta, tá? Bom, aqui você tem a fonte de 100, né? Ligada entre os pontos X e Z.
O indutor atua como um fio de resistência nula, os 10 amperes vão passar direto. E aí o que acontece, tá? Como no caso aqui eu não tenho DDP, a DDP em cima desse cara é 0, é como se eu tivesse o capacitor diretamente conectado àquela fonte de 100. Vamos calcular a energia acumulada nele? Se eu calcular a energia acumulada nesse capacitor, você vai ter que é um meio de CV ao quadrado. Vai dar um meio da capacitância, que é 0,1, vezes 100 ao quadrado, que é 100 vezes 100, né? Eu prefiro olhar assim que eu acho mais fácil para você. 100 vezes 0,1 dá 10. 10 vezes 100 dá 1000. 1000 por 2 dá 500. Então a energia acumulada vai ser de 500 joules. Só que, cara, a energia acumulada pelo capacitor mais o indutor não tinha que ser 370? Se a desse aqui já é maior do que 370, quando eu somar com a do indutor, piorou. Então, tipo, não precisei ainda novamente saber da energia acumulada no indutor, mas eu já vi que a letra E está fora. E nisso, se você não percebeu, eu já eliminei 4 opções, ficando apenas com uma, com a letra D, que é o que era esperado que a maioria dos cidadãos, né, marcasse lá da prova sem saber lufas, né? Pelo menos o mínimo de fórmula de um indutor. Tá, saber que quando no estado estacionário a corrente passa por ele direto e a DDP é igual a 0, ok, tinha que saber, senão também não fazia isso que eu fiz aqui. Mas saber detalhes como a energia acumulada nele, aí já não precisaria, tá? Eu tô tentando aqui te poupar de fazer tanta coisa. Agora, é claro, se eu olhar para a letra D, vamos comprovar que tá tudo certo nela. Você vai ter aqui a fonte de 100. Aí com isso, ó, a corrente que passa aqui de 10 amperes deixa uma DDP no resistor de 20 volts, né? U vezes I. R vezes I, perdão. Com isso, para a malha aqui da esquerda tá batendo, se o total é 100 e eu já tenho 20 nesse resistor, faltam 80 para o capacitor. Então a energia acumulada no capacitor é 1 meio de CV2, ou seja, é 1 meio de 0,1 vezes 80 ao quadrado, galera. 1 meio de 0,1 vezes 80 ao quadrado, isso vai dar 6.400 vezes 0,1, 640, sobre 2, 320. Então você vai ter 320 joules como sendo a energia acumulada no capacitor. Por enquanto está tudo batendo, mas vamos até o final para ver se está tudo realmente ok. Então eu vou ter o quê? 80 volts em cima desse cara. Aí, pelo que ele me falou na questão, né? Para ter aqui 80 volts e um resistor de 8, tem que passar por aqui uma corrente de 10, que também é a corrente que passa pelo indutor. Vamos ver se tem que dar 370 o total, lembra? Vamos ver se então 320, faltam 50, se realmente eu vou ter uma energia acumulada de 50 no indutor. Eu tenho que usar aquela fórmula ali de cima, tá? Então a energia aqui acumulada no indutor da letra D será dada por energia do indutor igual a 1 meio de L, que é 1, né? Vezes I ao quadrado. O I é 10 ao quadrado, 100 por 2, 50. Bateu. Realmente, a energia acumulada no capacitor mais a energia acumulada no indutor é de 370 joules, tá? Cuidado também, gente, que quando a gente fala em circuito RLC, tem gente também que adora meio que pegar a parada e ficar meio que elevando ali, né, o frenesi em torno da questão, né? Porque quando você aprende isso aqui na faculdade, tem toda uma equação diferencial que você bota lá envolvendo a DDP do indutor, do resistor, do capacitor. Cara, aqui não tem que usar isso. Aqui eu usei o mínimo do mínimo. Se você tem a noção do que é um indutor, tá? Às vezes até mesmo em aula de eletromagnetismo te falam isso, só para ter a base, você fazia a questão. Reconheço, tem gente que nunca nem ouviu falar nisso aqui. Não, mal vê capacitor a fundo, mal vê circuito RC a fundo. Mas, bom, tá aí a solução menos traumática possível para você, tá legal? Vê se tá aí tudo bem, gente. Dá um print na tela. Então, espero que você tenha entendido mais essa questão. Espero que com isso você agora possa comentar como eu tinha combinado no início, lembra? Comenta aí, por favor, o que você achou dela. Se muito difícil, se impossível. Se você agora vai estar preparado quando cair uma questão igual a essa, espero eu. Me fala o que você encontrou.
A gente não esquece, em se tratando de uma aula aberta, nenhum almoço é grátis, então não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e estaremos te esperando sempre lá no nosso site, na nossa plataforma, com planos especialmente feitos para você. Um forte beijo, despeço aqui, tchau, tchau.